E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente vai ver 3 indicações de animes com suspense, histórias cheias de mistério, investigação, animação, ambientação e personagens incríveis. Não esquece, já pega canel e papeta, deixa do seu ladinho para você poder anotar na sua lista esses animes. Gozik. Se passando em 1914, temos Kazuya Kujo, que está fazendo intercâmbio numa academia numa cidade do sul da Europa. Nesse lugar tem muitas histórias de terror e muitas lendas urbanas, e por conta disso e ser diferente do pessoal da região, como por exemplo seus cabelos pretos, olhos castanhos escuros, ele acaba recebendo aí um apelido carinhoso de Ceifador Negro, que é baseado em uma das lendas urbanas da região. Certo dia, ele vai à biblioteca e acaba encontrando Victoric. Victoric é uma aluna que não frequenta as aulas e acaba passando todo o seu tempo lendo livros e resolvendo dali mesmo mistérios que os detetives não conseguem. Como por exemplo Gurville, que sempre pede a sua ajuda e acaba levando toda a glória pelos resultados. Porém, com o envolvimento dos dois, eles começam a resolver esses mistérios mais diretamente, mais intensamente, se colocando literalmente no meio da investigação e dos lugares de grande risco. É muito interessante o envolvimento dos personagens tanto em si quanto no meio das histórias e o modo lógico como eles são explicados esses mistérios, porque muitos têm um cunho religioso, de bruxaria, místico, até mesmo alquimia, tendo bastante trama também por trás de cada investigação, e o final de cada uma é simplesmente fantástico, não deixando aquele ar final de desânimo. É simplesmente incrível como a gente vai junto na história e fica tentando entender antecipadamente qual pode ser a explicação para aquele caso ou quem que é o culpado. A história também tem uma forma poética de tratar alguns casos e um enredo muito bem trabalhado, além da forma como uma pista vai levando mais profundamente na história e interligando uma outra. Por exemplo, no final de algumas investigações, a gente pode ver pelo olhar de Victoric como algumas informações sutis que podem passar desapercebidas para nós já consegue conectar uma história e achar um meio para o mistério. E sim, um fator maravilhoso é de que Kazuya não é um inútil imprestável, embora ele acaba às vezes ficando assim. Uma ressalva aí pro anime que se passa no século XX europeu e a gente pode contemplar os cenários, a arte, a tecnologia da época muito bem detalhada, além, claro, dessa aura gótica que dá uma combinação perfeita. Erased. Satoru, um homem de 29 anos que vive sem muito entusiasmo, até mesmo um de seus trabalhos como mangaka não vai nada bem por essa falta de entusiasmo. Mesmo o misterioso fenômeno ou poder que faz ele voltar no tempo, no qual ele chama de Revival, não consegue alterar isso, sendo que ele consegue prever de entre 1 a 5 minutos no futuro que algo ruim está para acontecer próximo a ele, e ele precisa tentar encontrar o que está de errado naquele lugar para conseguir mudar os acontecimentos, tendo apenas como pessoa mais próxima sua colega de trabalho e sua mãe, que o visita após ele sofrer um acidente tendo um revival. A visita de sua mãe traz de volta memórias da sua infância, como uma série de sequestros, desaparecimentos de colegas, o amigo que ele não conseguiu salvar e o verdadeiro culpado. Certo dia, quando Satoru presencia outro revival ao lado de sua mãe, porém para ele simplesmente não aconteceu nada fora do normal, mas a mãe de Satoru notou que alguém estava olhando para ela de forma estranha. Sua mãe entendeu o que aconteceu mais cedo e por algum motivo ela sabe que já viu aquele homem em algum lugar. Conhece aquela pessoa, mas não consegue lembrar quem é. À noite, quando chega na casa de Satoru, alguém entra logo após ela na casa e ela vai de base. Porém, ela viu quem era a pessoa e já sabia quem e o que aconteceu com as crianças desaparecidas antigamente. Quando Satoru volta para casa e encontra sua mãe, e quando a polícia chega, eles entendem que o próprio Satoru seria o culpado, e em desespero ele corre para tentar fugir disso e acaba tendo outro revival, porém esse 18 anos no passado, voltando para a época quando ele tinha 8 anos e antes de seus colegas desaparecerem. Com a perspectiva que ele tem agora e sua vontade restaurada, ele consegue ver e ir em direções que antigamente ele não conseguia. Você vai ficar tentando adivinhar quem é o verdadeiro culpado, e a cada episódio vai prender a sua atenção do início ao fim, mesmo em momentos mais calmos, traz um grande suspense com cenas bem elaboradas e aprofundamento nos personagens, não deixando a história rasa, além da dublagem ser um ponto alto na animação. E uma ressalva para esse anime é a sua abertura com Asian Kung Fu Generation, que algumas pessoas devem conhecer por uma das aberturas de Naruto. Danganronpa.
Baseada em uma franquia de jogos, a série gira em torno de uma escola secundária de elite, a Academia Topo da Esperança, que todos os anos busca alunos Ultimate, alunos do ensino médio talentosos em alguma área e que estão no topo dessa sua área. Por exemplo, se você é o melhor dos melhores em danças ou um delinquente. Sim, são áreas bem aleatórias junto com algumas mais normais. Junto com Ultimate Luck, que é o estudante nível Super Sorte que é escolhido por sorteio. Makoto Naegi, o protagonista, é um estudante médio selecionado para ingressar nessa academia por meio do sorteio, porém logo ao chegar na escola ele perde a consciência e acorda preso dentro dela junto com outros 14 alunos. Aí já começa uma baita de uma sorte. Lá, um urso sádico de controle remoto chamado Monokuma anuncia que os alunos serão forçados a morar na escola para sempre, oferecendo apenas uma maneira de se formar ou sair daquele local, sendo levando de base outro aluno. Sorte pra caramba. Porém, não é apenas isso, esse jogo de Monokuma consiste em mais algumas regras, como quando uma cena de crime é descoberta, eles têm um determinado tempo para juntar informações, coletar pistas. Após isso, um julgamento de classe é realizado, no qual os alunos restantes devem discutir entre si quem é o culpado. Se eles descobrirem com sucesso, o culpado sozinho será executado. No entanto, se apontarem para o culpado incorreto, o verdadeiro culpado poderá deixar a escola e todos os demais serão executados. Interessante saber que essas execuções são feitas de uma maneira que reflete no que eles são ultimates ou melhores por terem entrado na escola. E dentro dessa trama são apresentadas algumas formas de persuadir os alunos a cometerem esses crimes, porque senão seria muito simples e fácil eles só morarem ali dentro, enfim. Ao decorrer do anime, vamos ver que essa história não é tão pequena quanto parece, e que há realmente grande por trás de tudo isso, até porque uma segunda série, intitulada Danganronpa 3, sim, é a continuação do 1, complementa a série passando a auxiliar também no entendimento de como tudo isso começou, mostrando o passado de alguns alunos e porquê de toda essa trama. As cenas têm um certo nível de censura, que na verdade é o sangue ter a cor rosa, mas isso não tira o fator mais pesado, mistério, suspense, e ao meu ver não me empobrece em nada, pois casa bem com o tipo de animação que se difere bastante dos demais, além de no geral serem cenas bem semelhantes ao próprio jogo da franquia. Não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo se você já assistiu algum desses animes e quais você me recomenda.